tema abordado no mês passado. Nós abordamos sobre Immanuel Kant, que é um pensador alemão do século XVIII, com seu imperativo categórico, que a gente falou e até a gente resumiu. A gente pode resumir o pensamento de Kant, só para fazer um revival, flashbackzinho, pensamento de Kant, em que ele chega à conclusão de que o seu imperativo categórico, ou seja, imperativo aquilo que você deve fazer, e categórico, para reforçar mais ainda, é isso mesmo. Então, seu imperativo categórico se resumia em da sua atitude poder ser reproduzida por qualquer um. Ou seja, como ele também era um cristão luterano, apesar de nunca misturar o seu pensamento com a sua fé, porque Kant sempre dizia que Deus é questão de fé, religião é uma questão de fé. Porque Kant queria trazer o homem para a responsabilidade do seu pensamento. Um pouco do que a gente vai falar hoje também de Nicolau Maquiavel. Mas o Kant, como a gente falou no mês passado, que a gente sempre vai estar parameando, falei uma coisa que nem existe, um parâmetro, usando como parâmetro sempre o pensamento anterior. E Kant tinha esse pensamento, né? E a gente até chegou à conclusão que era um pensamento cristão sem Deus, porque era praticamente façais aos outros o que quer que façais que vos façam, né? Que é um pensamento que está na Bíblia, que está nas Escrituras Sagradas. E Kant, ele traz isso para a gente. E Kant traz o homem à razão. Ele falava dos desejos do homem, mas que os desejos eram o seu instinto e era insuficiente para que o homem pudesse viver a vida. Ele precisava também da sua vontade, no qual ele denominava boa vontade, porque vontade era a razão, enquanto o desejo eram os instintos. Então é um pensador que a gente chama dualista, porque ele tem essa divisão, tipo Platão, alma-espírito, sempre diferente, ao contrário do que a gente vai falar de Nicolau Maquiavel. Muitos de nós aqui já ouvimos a seguinte frase, né? Os fins justificam os meios. E sempre, às vezes nem sabe de quem é. E quando sabe de quem é, o coitado nem falou essa frase. Isso é maquiavélico. É outra expressão que virou um adjetivo. Então, quando a gente chama alguém de maquiavélico, o negócio não é legal. Essa pessoa aí é astuta, essa pessoa está armando, essa pessoa está querendo aprontar alguma coisa, o que é totalmente contrário do que quer dizer o nome de Maquiavel, que é aquele que tem a razão. A origem do nome de Nicolau Maquiavel. Por que esse tipo de pensamento? A gente vai desmificar um pouco do que personificar o Maquiavel. E a nossa intenção é também, como a gente trouxe o pensamento de Kant, é dar exemplos práticos na vida do cotidiano empresarial, do seu meio onde você trabalha, de como aplicar esses pensamentos. E como eu falei também na palestra anterior, a filosofia não tem pretensão, o estudo filosófico não tem pretensão de ser verdade de nada. O filósofo, ele pode sim ter a pretensão do que ele está dizendo ser uma verdade, mas a filosofia, que é o conjunto desses pensadores, não. Então você vai ter um filósofo como Kant, que prega o seu imperativo categórico, que ele criou. Você vai ter pensadores como Rousseau, que você já deve ter estudado na escola, pelo menos escutado falar quando se tratava como filósofo da Revolução Francesa. Marx, né, numa política cada vez mais hoje dividida e polarizada no Brasil, de esquerda, direita, de onde saíram essas coisas, esses pensamentos. Começou lá na Revolução Francesa e também depois na Guerra Fria, quando você tinha lá, alguns aqui vão lembrar, como eu, né, que mesmo criancinha vivia um pouquinho essa ideia de Guerra Fria, né, que entra a antiga União Soviética, que nem mais existe, Estados Unidos,
querendo ganhar em território. Então, tudo isso você tem fruto de vários pensadores. Agora, o que a gente traz aqui, e a filosofia, é a gente te dar repertório, ferramentas, porque a escolha final, que é o conselho que eu já vou dar, é sempre sua. Você não é o tempo inteiro kantiano, não é o tempo inteiro maquiavélico, não é o tempo inteiro russonista, marxista, não. Você tem aí diversas ferramentas. Assim, né, como eu fiz a comparação com o psicólogo, ele pode usar a psicanálise, você pode usar outros métodos como a TCC, behaviorismo, tantos outros. Ele pode se especializar em alguma coisa, mas ele vai aplicar, vai saber ali qual é a melhor ferramenta. Como médico também, que faz especializações, que tem urologista, que tem ginecologista, que tem pediatra, mas todos são médicos. E é assim que a gente vai tratar isso daqui. E eu disse também na palestra passada que a filosofia, né, que a gente conhece vulgarmente como traduzido, né, que são duas palavras do grego, sofia, sabedoria, e philos, amigo, é uma tradução muito pobre para o que significa até o próprio philos e a própria sofia. Mas a filosofia, eu escutei de uma filósofa que agora, infelizmente, não me lembro o nome, mas eu vi no TED, que é um outro evento que tem de palestras também, e ela diz o seguinte, que a filosofia é, na verdade, quando pessoas que amam a sabedoria, pessoas que convivem numa sociedade, começam a discutir e compartilhar o saber. Philos, desse amor presente, desse amor aristotélico, desse amor que do grego é o amor da presença, de estar junto, de alegrar-se por estar junto, com a sofia, que é a sabedoria, que ela é construída com os povos. Porque a máxima socrática de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, apesar de se filosofar muito antes de Sócrates, Sócrates dizia o seguinte, só sei que nada sei. E por saber que nada sei, eu já estou na frente daquele que acha que sabe. E Sócrates sempre tinha a questão da dúvida. Era a dúvida que movia o mundo. Quando as pessoas vinham com certezas, ele... Tá, mas o que é o amor? Aí cada um dava a sua opinião. Não, você está me dizendo o que é. Sócrates jamais estava à procura de uma resposta, de uma definição, porque qualquer definição para qualquer coisa que seja, nos serve somente como parâmetro. Qualquer coisa. Eu até brinco que eu dei aula há muito tempo de matemática financeira, eu dizia que, inclusive, os números só servem para parâmetros. Porque se eu perguntar a vocês o que é um 10, vazio assim não significa nada. 10 horas, 10 minutos, 10 unidades, 10 dezenas. E se eu perguntar para vocês, 10 minutos na cama, dormindo, é a mesma coisa do que 10 minutos você caminhando na esteira? Você vai dizer que não. Então, nem os números, a nossa percepção de tempo, ela é exata. E a gente vai trazer isso aqui, a gente vai conversar sobre isso. E eu não posso falar de Maquiavel sem antes retratar o seu período histórico. Maquiavel, bem antes de Immanuel Kant, inclusive esse livro aqui foi um dos livros que me inspirou, serviu de base para a nossa palestra. Somos Maquiavélicos, do professor Júlio Pompeu, discípulo do Clóvis de Barros Filho, mestre Júlio Pompeu, mestre em Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, e que dá aula também de filosofia no curso de Direito. Inclusive, quem é da área de Direito, ou quem não é também, tem um vídeo que ele fala ética de princípios no YouTube, uma aula,
e outro vídeo que ele fala sobre a ética consequencialista, ou seja, Kant e Maquiavel. São duas aulas espetaculares, assim, na área do direito também, que ele traz essa área filosófica. Mas, recomendo esse livro, tá? É um livro baratinho, acho que paguei R$37 na época, já tem 2 anos esse livro, Somos Maquiavélicos, porque a filosofia serve para isso, para provocar. Provocar você a pensar, provocar você a sair do seu estado e da sua zona de conforto, que está tão famosa esse termo recentemente, recente não, há 20 anos, mas que é coisa recente comparada a toda a história, aí no mundo corporativo, em qualquer coisa, né? Saia da sua zona de conforto. Né? Aí eu posso citar, por exemplo, 2 filósofos que diziam o seguinte: por que eu tenho que sair da zona de conforto? É até uma questão de se questionar. Por que você tem que sair da zona de conforto? Se é na zona de conforto que eu crio. E aí? Sai ou não sai da zona de conforto? Confio ou não confio? Confiar é legal? Vocês concordam? Sem confiança a gente conseguiria uma sociedade? Mas confiar o tempo todo é legal? Também. Então, você decide. No exército, se você, quando toca a trombeta, quando toca lá a corneta, se você pensar por 1 minuto em tirar mais 5 minutinhos, sabe que no mínimo tu vai pagar uns 100 abdominais, no mínimo, para não ser preso no exército. Mas se você comparar no asilo, pode tocar a trombeta que for, que os velhinhos vão dormir. Então as regras, elas variam também da sua sociedade, cultura, local, dos seus micro e macro universos. Ok? Então, vamos lá. Nicolau Maquiavel. Maquiavel viveu entre 1469 e 1527. Né? É a Península Itálica, o que a gente conhece hoje como a Itália. Né? Naquela época, vamos lembrar que século XV para o século XVI, a titia nos ensinava que a gente ainda estava num período chamado feudalismo, né, em que cada um lá tinha uma porção de terra, ou várias porções de terra, não tinha os seus estados, nações muito bem formados, como tem hoje, e naquela época até a própria igreja, ela tinha as suas terras. Eu aqui abri um parênteses, não vou fazer diferenciação entre protestantismo ou igreja católica ou ortodoxa ou qualquer nada, porque o cristianismo era aquilo que era naquela época, tá? Uma questão histórica aqui. Então, não me interpretem mal, a gente está falando de história aqui, aquele que tem a sua fé, ok? Então, voltando aqui, a igreja ela tinha uma certa autoridade. Vamos lembrar que no Brasil, Tratado de Tordesilhas, não é? Que dividia a terra ao meio entre Espanha e Portugal. Tanto que o rei da França, quando veio aqui para o Brasil, lá para o Nordeste, para a Bahia, para a terra, para a parte que era de Portugal, ele dizia assim, que o Papa me mostre o testamento de Deus, deixando para a Espanha e Portugal só o mundo. Então ele desobedeceu a ordem papal, que era uma ordem máxima naquela época. Então Maquiavel ele vivia em Florença, que era uma cidade-estado. E Maquiavel, ao contrário do que falam, porque ele ficou famoso pelo seu livro O Príncipe, ele era republicano. O que é uma pessoa republicana? Nós aqui, pelo menos, somos republicanos. Porque república é quando o povo elege o seu chefe de Estado, ou através de representantes, ou através ele mesmo do sufrágio universal, que é o voto. Isso é república. Pô, mas sim, por que ele escreveu O Príncipe, então? Vamos pontuar.
A Península Itálica, dividida em vários estados, nos estados de Florença, em um estado de Florença, onde Maquiavel vivia, era governado por Lourenço de Médici, o Magnífico. Lourenço de Médici aconteceu várias reviravoltas históricas e foi erguido em Florença uma república. Essa república era comandada por Soderini. Soderini conhecia o pai de Maquiavel e Maquiavel começou a trabalhar na República de Soderini como o segundo chanceler, segunda chancelaria, o secretário da segunda chancelaria, que, mal comparando aqui hoje o que a gente conhece de política, seria o chefe de gabinete do prefeito, seria o ministro da Casa Civil do governo federal. E Maquiavel era um diplomata também. Maquiavel viajava, porque o sonho de Maquiavel era ver uma Itália forte, unida, apesar de não existir Itália. Ele queria ver os seus estados unidos, juntos, porque a França e Espanha, principalmente, já estavam assim, já estavam fortes, né? E viviam sobre várias guerras, opressões. E Maquiavel ele tentava ali fazer acordos com vários estados, com várias cidades. Ele ficou nesse cargo por volta de 14 anos, ele rondou bastante, ele conversou com bastante chefes de estados daquelas cidades vizinhas, e ele pôde observar isso tudo, como é que os governantes que sobressaíam se comportavam. Bom, outra reviravolta na história, a família dos Médici retorna ao poder, com a ajuda da igreja. E aí já o neto do Lourenço de Médici, o Magnífico, também Lourenço de Médici, homônimo, ele vem e acaba com a república. Volta o absolutismo, volta a monarquia em Florença. E nisso Maquiavel é preso, torturado e exilado, como fazia parte de outro governo. E Maquiavel era aquele cara que amava o que ele fazia. Imagine você hoje sendo privado de fazer o que ama, de trabalhar no que trabalha, de estar com quem você queira estar. E Maquiavel ele viu uma oportunidade, através de um amigo seu, de escrever, ele escreveu em 3 semanas, hoje que a gente conhece como O Príncipe. A intenção de Maquiavel não era publicar O Príncipe para todo mundo ler. Primeiro, Maquiavel escreveu aquelas cartas, juntou ali e mandou para que o Lourenço de Médici pudesse ver como que poderia ser um bom governante e unificar as cidades e estados, criando o estado que hoje a gente conhece como a Itália. Enfim, Maquiavel queria sim voltar a estar no poder. E alguns dos seus críticos dizem que não considera essa obra de Maquiavel, não, que o cara é totalmente interesseiro, ele só escreveu aquilo porque queria voltar para o poder. Eu te pergunto, e que mal há nisso? Em que mal há se você apresentar o seu currículo para uma empresa, querendo trabalhar lá e apresentar um trabalho, uma obra, dizendo, ou querer pegar um contrato com alguma outra empresa? Que mal há? Maquiavel escreveu ali exatamente porque ele queria, só que o príncipe estava nem aí para aquilo, deu mais atenção para 2 cachorros que ele tinha ganhado no mesmo dia. E acontece que depois da morte de Maquiavel, os seus, digamos, discípulos, é que acharam essas cartas e resolveram publicar a obra O Príncipe. Né? Ou seja, Maquiavel escreveu tantas outras coisas que ele queria que fossem publicadas. O que ele escreveu em particular é o que ficou mais famoso, que era O Príncipe. Né? E é interessante, já vai uma provocação, né? Porque se a gente parar para pensar também,
Quantos grandes líderes não escreveram nada e outras pessoas escreveram em seu lugar e levantaram-se aí religiões, levantaram-se aí obras, reinos, políticas, partidos políticos até, seu nome. E o camarada não queria nada disso, né? Só uma provocação. E assim foi a história de Maquiavel.